Bem-vindo, amigos. Eu vou apresentar agora a segunda parte da minha aula de triagem auditiva neonatal universal, cujo enfoque agora vai ser especificamente os testes que a gente utiliza na triagem auditiva neonatal universal. Apresentando aqui então o último guideline de 2019 do Joint Committee on Infant Hearing para detecção precoce da audição e os programas de intervenção auditiva. Na análise da fonoaudióloga doutora Doris Leves, dessa publicação do Joint Committee, o sumário executivo, lá nos países desenvolvidos, Estados Unidos e a maioria dos países europeus, a meta é 2, 3 meses, ou seja, a triagem acontecendo no primeiro mês, o diagnóstico e confirmação da perda no segundo mês e a intervenção na perda auditiva a partir do terceiro mês. Para nós, Brasil, a gente tenta trabalhar com a expectativa de 3 e 6 meses para acontecer a intervenção. Eles também destacam aqui a necessidade crítica de se padronizar a calibração dos equipamentos de triagem, a necessidade de se buscar quantas crianças passaram na triagem e quais perdas auditivas de diferentes tipos e graus para que a gente possa ter uma boa epidemiologia da incidência da surdez. As emissões otoacústicas e os potenciais evocados auditivos automáticos ainda são as medidas fisiológicas a serem utilizadas. Eles sugerem emissões otoacústicas para os recém-nascidos sem indicadores de risco para deficiência auditiva e o potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático para os recém-nascidos que tenham indicadores de risco para surdez. Pode-se utilizar o método combinado emissões otoacústicas e potenciais automáticos, mesmo se não tiver indicadores de risco, e o reteste, quando falha, pode ser só com as emissões se o recém-nascido não tiver nenhum indicador de risco para deficiência auditiva. O Joint Committee também destaca que existe uma pequena chance de não se identificar uma perda auditiva entre 25 e 40 decibéis quando for utilizado o potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático na triagem inicial. Nesse estudo de Levitt, Himmelfarb e Dolberg, de 2015, 42% de crianças que falharam nas emissões otoacústicas e passaram nos potenciais auditivos evocados de tronco encefálico automático, eles tinham perdas maiores que 45 decibéis. E foi utilizada a intensidade de 45 decibéis nos potenciais evocados auditivos de tronco encefálico automático na triagem. E reafirmam que os equipamentos que utilizam a análise de probabilidade estatística para a decisão de passa-falha não devem ter os testes realizados repetidamente, que é o que eles chamam de erro tipo 1. Também indicam que não se deve realizar mais que 2 testes na maternidade para garantir uma alta qualidade e não realizar mais que um teste no retorno antes de encaminhar para diagnóstico, também outra referência de alta qualidade. Relembrando então os indicadores de risco para deficiência auditiva, congênitos ou perinatais e perinatais ou tardios. Os congênitos ou perinatais, que é a história familiar de surdez permanente na infância, de instalação precoce, progressiva ou tardia, UTI neonatal por mais que 5 dias, hiperbilirrubinemia com exsanguíneo transfusão, independentemente do tempo de permanência em UTI, uso de aminoglicosídeos por mais que 5 dias, asfixia ou encefalopatia hipóxico isquêmica, uso de oxigenação extracorpórea, infecções intrauterinas por toxoplasmose, sífilis, rubéola, citomegalovirose, herpes, que é o grupo TORCH, ou Zika vírus, as malformações crânio-faciais, microcefalia congênita, hidrocefalia congênita ou adquirida, anormalidades do osso temporal, síndromes que cursam com surdez.
E o grupo das perinatais ou tardias seriam as infecções que cursam com surdez, como meningites, encefalites bacterianas ou virais, especialmente causadas por vírus herpes ou varicela. Traumatismo craniano, especialmente de base de crânio e temporal, quimioterapia ou quando existe suspeita familiar de surdez, alteração de fala e linguagem e atraso ou regressão do desenvolvimento. O fluxograma sugerido pelo Comitê Multiprofissional de Saúde Auditiva, ocorrendo a triagem auditiva neonatal universal, eu ter a triagem auditiva acontecendo até o primeiro mês, a confirmação ou não da perda auditiva com 3 meses e, em se havendo a confirmação, o início da intervenção acontecendo até o 6º mês de vida. Lembrando que nos países desenvolvidos, esses números é 1, 2 e 3 meses para acontecer. Então, o fluxograma sugerido pelo Comusa, triagem auditiva neonatal para neonatos que não têm indicador de risco para deficiência auditiva. A primeira fase, de preferência antes da alta hospitalar, avaliação audiológica objetiva ou pelo PEAT ou pelas emissões. Se passou, está de alta. Se falha, repete ou reteste a avaliação audiológica objetiva, como a gente faz aqui. Se passa, está de alta. Se falha, vai para a terceira fase, que é o diagnóstico, até o 3º mês de vida, para a avaliação audiológica completa e avaliação otorrinolaringológica. Se passa, está de alta, e se falha, vai para a última fase, que tem que acontecer até o 6º mês de vida, que é a intervenção no paciente que tem a perda auditiva. Já para os neonatos de alto risco para deficiência auditiva, a avaliação audiológica objetiva pelo PEAT, o potencial evocado auditivo de tronco cefálico. Se passa, a gente sempre acompanha até os 3 anos de idade. Se falha, repete a avaliação audiológica objetiva. Se ele passa, continua acompanhando até os 3 anos de idade. Se falha, vai para o diagnóstico, que tem que acontecer até o 3º mês, com a avaliação audiológica completa, mais a avaliação otorrinolaringológica. Se ele passa, continua acompanhando até os 3 anos de idade. E se falha, vai para a última fase, que é a intervenção, que tem que acontecer também antes do 6º mês de vida. O protocolo de avaliação audiológica infantil está aqui representado, a triagem auditiva neonatal universal acontecendo ao nascimento, até o 1º mês de vida, identificar se existe falha uni ou bilateral, em existindo falha, vai para a confirmação, que deve acontecer até o 3º mês. Aqui eu vou ter toda a avaliação audiológica que a gente vai realizar, a intervenção dos pacientes que tiveram a perda confirmada através dos aparelhos de amplificação sonora individual e a avaliação otorrinolaringológica para tentar determinar a etiologia da perda auditiva. Na avaliação audiológica, vou me utilizar de todo o arsenal que nós temos à disposição, os potenciais evocados auditivos de tronco cefálico por via aérea e via óssea, a avaliação por frequência específica. Acima do 6º mês de idade, eu já posso fazer audiometrias de reforço visual, com e sem os aparelhos de amplificação sonora individual, e observar nesses meses subsequentes até 1 ano se a criança se beneficiou ou não, se ela apresenta ou não uma resposta de melhora com os aparelhos de amplificação sonora individual, e caso a resposta seja insatisfatória, pensar já na possibilidade do implante coclear. Para os recém-nascidos sem indicadores de risco para deficiência auditiva, vamos utilizar então as emissões otoacústicas que captam a atividade das células ciliadas externas, a contração rápida, através de um microfone colocado no conduto auditivo externo. A função das células ciliadas externas, através da contração rápida, é funcionar como um amplificador coclear, vai refinar a sensibilidade e seletividade de frequência das vibrações mecânicas na cóclea.
como as células ciliadas externas são mais frágeis que a interna, a gente vai pressupor que a integridade das células ciliadas externas, ou seja, as emissões autoacústicas presentes, vai sugerir a integridade das células ciliadas internas. As emissões são um fenômeno pré-neural, não é afetada nas lesões neurais, ou seja, retrococleares. Os estímulos não causam fadiga ou adaptação, mas necessita da integridade anatômica das orelhas externa e média, não sendo possível ser realizada nos casos de malformação. Também não se pode esquecer a maturação das células ciliadas externas, que acontece entre a 20ª e a 35ª semana de gestação. Então, as emissões autoacústicas não seriam um bom teste para se utilizar em recém-nascidos prematuros por conta do risco de ter uma ausência de resposta por uma imaturidade dessas células. As perdas condutivas, como a disfunção tubar e otite média secretora, podem interferir na obtenção das respostas. Lembrar que é um teste passa-falha, ou seja, ele não quantifica o grau de intensidade da perda auditiva. Apresenta uma sensibilidade que varia de 50% a 100% e uma especificidade de 49% a 97%. As indicações das emissões autoacústicas da triagem auditiva ficam então restritas aos recém-nascidos sem indicadores de risco para deficiência auditiva. Naquelas crianças com risco, o Comusa recomenda a realização do teste de potencial evocado auditivo de tronco cefálico, associado ou não às emissões autoacústicas, para que a gente não perca nenhum tipo de alteração auditiva. As emissões autoacústicas são divididas, então, em espontâneas e evocadas. As espontâneas é quando eu capto a atividade das células ciliadas externas na ausência de um estímulo auditivo externo. Não é um bom método de triagem, porque indivíduos que têm audição normal vão ter a presença das emissões autoacústicas espontâneas em apenas 60% a 90% da população ouvinte. Ou seja, o fato dela estar ausente não quer dizer que essa orelha não está funcionando. Já as emissões autoacústicas evocadas ocorrem em resposta a um estímulo auditivo externo e são subdivididas em transientes e por produtos de distorção. Aqui então um gráfico das emissões autoacústicas transientes. Um teste passa-falha, passou para ambas as orelhas, as frequências sonoras testadas para cada orelha, orelha direita, orelha esquerda. Aqui o gráfico das emissões autoacústicas por produtos de distorção, também passou para ambas as orelhas, orelha esquerda, as frequências sonoras estimuladas, orelha direita, as frequências sonoras estimuladas aqui. As transientes utilizam um clique ou tom puro e elas estão presentes a até 30 decibéis, ou seja, acima de 30 decibéis eu já tenho ausência de resposta. Lembrando que ela não quantifica o grau da perda. Aqui um exemplo de emissão autoacústica bastante robusta e aqui uma resposta pobre das emissões autoacústicas transientes. Emissões autoacústicas transientes, critério passa-falha. As frequências sonoras estimuladas, a gente vai ver aqui por banda de frequência. A reprodutibilidade de porcentagem por bandas de frequência. A relação sinal-ruído, que tem que estar dentro desta margem. A reprodutibilidade total. Aqui a gente tem a reprodutibilidade, que tem que ser acima de 50%, a estabilidade do estímulo, que tem que estar acima de 70%. A resposta bem exuberante, aqui essa imagem, são a presença das respostas das emissões autoacústicas transientes para essa orelha. Nesse gráfico, então, nós temos a comparação entre essa orelha, que tem uma boa resposta, uma curva exuberante,
as frequências bem visíveis, e aqui a ausência de resposta nesse gráfico, mostrando então um teste falho das emissões otoacústicas transientes. Outro gráfico das emissões otoacústicas transientes. Para a orelha direita, essa imagem aqui é a resposta presente até 2000 Hz. A partir daqui já não tem mais resposta. E para a orelha esquerda, só para 1000 e 1500 Hz, a partir daqui também já não se observa resposta auditiva. As emissões otoacústicas por produtos de distorção são obtidas variando-se as frequências e com a intensidade dos estímulos pré-fixado ou mantendo-se os tons primários e variando a sua intensidade. E ela está presente até 30 a 50 decibéis em nível de audição. Ou seja, eu posso ter indivíduos que tenham a ausência de resposta na emissão autoacústica transiente, mas presentes no produto de distorção. E a gente vai pressupor que o grau da perda vai estar entre 30 e 50 decibéis. Aquele mesmo caso anterior, aqui já com produtos de distorção, mostrando a orelha direita presente até 2000 Hz e na orelha esquerda presentes até 1500 Hz. E a partir daqui, a gente já não observa mais resposta. Outro teste eletrofisiológico que nós podemos utilizar são os potenciais evocados auditivos, que captam a atividade bioelétrica provocada em resposta a uma estimulação auditiva que ocorre no sistema auditivo, desde a cóclea, nervo auditivo, tronco encefálico e córtex. Os potenciais evocados auditivos vão ser classificados conforme a sua latência. Os de curta latência é que acontecem até 10 milissegundos após o estímulo. Os de média latência, entre 10 e 80 milissegundos. E os de latência tardia, que acontecem entre 80 e 750 milissegundos. Os potenciais evocados auditivos que vão nos interessar na triagem auditiva neonatal universal são os de tronco encefálico, PEAT. Ocorre durante os primeiros 10, 20 milissegundos após o estímulo, sendo gerado nas vias auditivas do sistema nervoso central. Está presente desde a 25ª semana de gestação, não é afetado pelo sono, é o método mais utilizado para avaliação auditiva no recém-nascido e na criança e tem a grande vantagem de poder ser feito mesmo na presença de malformações da orelha externa e ou orelha média. A resposta obtida pode ser gravada utilizando-se de eletrodos de superfície. As ondas são robustas e facilmente gravadas em pacientes que têm audição adequada e função normal do sistema auditivo central. Outra vantagem, as respostas não sofrem influência do estado do paciente, portanto, é um potencial que pode ser gravado com o paciente dormindo, sedado ou em coma. As maiores mudanças no traçado ocorrem acima dos 18 a 24 meses de idade. É uma rápida sucessão de componentes neurais, sendo melhor obtido quando o estímulo auditivo utilizado envolve altas frequências. Entre 2 e 4 mil Hz é onde se encontram as maiores respostas. O PEAT apresenta duas indicações principais. Primeiro, mensurar a integridade funcional do nervo auditivo e vias auditivas do sistema nervoso central. E, eu tendo e obtendo uma resposta funcional, eu posso me utilizar para predizer o limiar auditivo, lembrando que ele não é um teste auditivo, e sim um teste eletrofisiológico. E, no diagnóstico, eu posso me utilizar de vários outros tipos de potenciais evocados auditivos, como Tone Burst em 1000 Hz, potenciais de via aérea e via óssea e por frequência específica. As fontes geradoras do potencial evocado auditivo de tronco encefálico são questionáveis. Para esse slide, a onda 1
está no nervo auditivo, a onda 2 no nervo auditivo, onda 3 seria no núcleo coclear dorsal ventral, onda 4 no complexo olivar superior, onda 5 no leminisco lateral, onda 6 no colículo inferior, onda 7 no corpo geniculado medial. Já para esse outro slide, as ondas 1 estaria no nervo auditivo, a onda 2 no núcleo coclear, a 3 no complexo olivar superior, a onda 4 no leminisco lateral, a onda 5 no colículo inferior, 6 tálamo, 7 córtex auditivo. Importante salientar que o segmento da onda 1, 3, a gente diz que é tronco baixo, segmento 3, 5 é o tronco alto. Então, as duas indicações principais do PEAT, primeiro, mensurar a integridade funcional do nervo auditivo e vias auditivas do sistema nervoso central, como aparecem aqui nesse gráfico. E a segunda principal indicação é predizer o limiar auditivo, ou seja, havendo integridade da resposta das vias auditivas, eu identificando a onda 5, que é a mais robusta, eu vou diminuindo a intensidade do estímulo até eu confirmar o limiar da audição ou predizer o limiar auditivo para essa orelha. Aqui, então, para a orelha esquerda, a obtenção das respostas robustas da onda 1, 3 e 5. Em elas estando visíveis e presentes, eu posso ir diminuindo a intensidade para predizer o limiar para a orelha esquerda e o mesmo acontecendo para a orelha direita. A interpretação do PEAT deve levar em conta a morfologia das ondas, a latência, os intervalos interpicos, a diferença interaural, a amplitude da onda 1 e onda 5 e a maturidade da criança testada e tentar se obter o limiar eletrofisiológico menor que 20 decibéis em nível de audição. A latência em intervalos interpicos para adultos, latência da onda 1 em 1,5 mais ou menos 2, onda 3, 3,8 mais ou menos 0,4 e a onda 5, 5,6 mais ou menos 0,5. O intervalo interpico 1,3 de 2,2 mais ou menos 0,4, o intervalo 3,5, 1,9 mais ou menos 0,4 e o segmento intervalo 1,5 em 4,1 mais ou menos 0,4. As indicações em crianças do PEAT são crianças que falharam na triagem auditiva neonatal universal, aqueles bebês que apresentam indicadores de risco para deficiência auditiva, os que têm atraso na fala, casos pré-operatórios, suspeita de neuropatia auditiva associada às emissões autoacústicas, suspeitas de autismo, crianças que não cooperam na avaliação audiológica ou que apresentam outros comprometimentos, como por exemplo paralisia cerebral, e casos de pré-implante coclear. Nesse slide estão as 4 respostas possíveis que podemos obter nos PEATs. Então, os indivíduos que têm audição normal, então boas latências das ondas 1, 3 e 5, com uma boa morfologia das ondas e elas sendo replicáveis. Nas perdas condutivas, a gente vê a onda 1 com a latência atrasada, um intervalo interpico 1,3, 1,5, 3,5 mantidas e normais, né? E também com uma boa morfologia. E isso acontece nas perdas condutivas, como por exemplo otite média secretora. Já nos casos de alteração sensorial, então uma perda auditiva sensorial, a onda 1 vai estar com uma latência atrasada,
a onda 1 pode ser pequena ou mesmo ausente, o intervalo interpico atrasado e uma pobre morfologia dessas ondas. Quando existe o comprometimento neural, ou seja, retrococlear, a onda 1 é visível normal, o segmento 1,3 vai estar aumentado, um atraso da latência da onda 3 e da onda 5 e uma morfologia também pobre. Então, essas são as 4 principais imagens que a gente pode obter dos potenciais evocados auditivos de tronco cefálico. Lembrando, para não esquecer, a 80 decibéis, que é o que a gente chama de protocolo neurológico para avaliar a integridade das vias auditivas, a 80 decibéis, a latência da onda 1 é quase 2, a latência da onda 3 é quase 4, ou por volta de 4, e a latência da onda 5 é por volta de 6. Onda 1, 2, onda 3, 4, onda 5, 6, a 80 decibéis. Isso foi o que a doutora Doris Leves me ensinou e a gente nunca mais vai esquecer. Nesse PEAT, o que a gente observa para a orelha esquerda e para a orelha direita, na pesquisa do limiar, a resposta presente até 40 decibéis e a partir daqui a gente já não mais identifica a onda 5, então sugerindo que o limiar está em torno de 40 decibéis para ambas as orelhas. Aqui outro exemplo do PEAT, orelha direita, obtenção da onda 135, determinação da onda 5 e baixando os limiares até a gente ter uma resposta em torno de 20 decibéis. Então, orelha direita normal, mas para a orelha esquerda, a onda 5 deixa de ser visível quando passa de 60 para 40, sugerindo então um comprometimento da orelha esquerda comparando com a orelha direita. Falhou na triagem, próximo passo é o diagnóstico precoce. Lembrar que é possível que o desenvolvimento da fala, linguagem e cognição da criança deficiente auditiva seja muito próximo da criança ouvinte se o diagnóstico for feito logo após o nascimento e se a intervenção se iniciar até o 6º mês de vida. A próxima aula, o próximo tópico da triagem auditiva neonatal universal, nós vamos enfocar a etiologia das perdas auditivas na criança. Aqui vocês têm o meu e-mail para qualquer sugestão ou crítica. Abraços e até a próxima aula.